9. Razão e ritmo na arquitetura morfológica. E aqui ele vai citar o símbolo π e a raiz quadrada de 5, o símbolo φ, né? Então eu vou falar um pouquinho desse símbolo φ, depois eu ponho a imagem dele aí. É um símbolo da matemática, lê-se φ, vou colocar o símbolo para vocês verem. O φ maiúsculo tem um desenho específico, minúsculo um pouquinho modificado. Em grego é a 21ª letra do alfabeto grego. No sistema numérico grego ele equivale a 500. No modo matemático de LaTeX é representado por φ, o desenho que é o desenho que ele vai usar aqui. Era pronunciado como um P aspirado e transcrito geralmente como PH, f, alguma coisa tipo f. E aí os usos dele aqui em várias coisas, aqui ele vai usar como referência do que ele vai falar da frequência da sequência de Fibonacci, né? Mas eu vou falar os outros usos aqui. Engenharia elétrica, o φ minúsculo representa o ângulo de fase entre corrente e tensão, que determina o fator de potência de um circuito linear. Em termologia, o φ maiúsculo é usado para representar o fluxo de calor. Na construção civil, engenharia e arquitetura, o φ maiúsculo é usado para representar o diâmetro, por exemplo, de uma barra de aço. A letra φ é usada como logo para representar a filosofia. Em matemática, a letra φ representa a proporção áurea. Em navegação, representa a latitude. Em tensor, é campo, símbolo da engenharia florestal. E aí o que é tensor, né? São entidades geométricas ali introduzidas na matemática e na física para generalizar a noção de escalas, vetores e matrizes. Assim como essas entidades, um tensor é uma forma de representação associada a um conjunto de operações, como a soma e o produto. E aí a forma como ele vai ser, eu acredito, adotado pelo que eu já li aqui do livro, o φ é adotado para identificar a frequência de Fibonacci, uma equação matemática encontrada na disposição de elementos nos vegetais, tais como disposição das sementes no girassol ou a disposição da inserção dos ramos ou pétalas em diversas famílias, formando estruturas de grande impressão visual. Então, esse é o φ, que é o símbolo que ele vai usar aqui. Então, vamos lá, 9, razão e ritmo na arquitetura morfológica. As morfologias dos seres adultos apresentam um ritmo harmônico de retângulos aparentados aos de razão, entre os lados maior e menor igual a raiz quadrada de 5. E aos de razão φ. Então aqui ele põe só o desenho que está o 5 dentro da raiz quadrada. E aos de razão φ. E aí ele põe o símbolo φ que eu citei. Estes ângulos, estes retângulos abstratos, são definidos por elementos morfológicos concretos. Por exemplo, a altura total e a largura das costas, a largura e a altura da pelvis e etc. Cada ser está constituído como uma sinfonia dinâmica, característica, baseada em esquema muito rigoroso. O erro é menor que 1/10 de milímetro. No entanto, para cada indivíduo, os esquemas podem ser muito diferentes. Portanto, na realidade, achamos harmonias ou projetos de harmonia individuais, ele põe projetos itálico aqui, ou projetos de harmonia individuais, mas não flutuações ou desvios em relação a um tipo ideal ou meio. Então, portanto, na realidade, achamos harmonias ou projetos de harmonias individuais, mas não flutuações ou desvios em relação a um tipo ideal ou meio. A presença recorrente dos temas φ e raiz de 5, raiz quadrada de 5, e outros a eles aparentados em cada ser particular e de um modo geral em todos os seres, revela a existência do que poderíamos chamar uma ideia geométrica, regendo o crescimento humano até sua plenitude formal.
Por isso, o conhecimento dessa ideia, respeitá-la em nós e nos outros, colaborar ativa e conscientemente para sua realização mais completa, são formas de contemplação da ideia transcendente que rege a construção do espaço próprio. Portanto, são formas de ocupar, restaurar, atualizar o nosso espaço primordial. Esse espaço, cuja origem, a atualidade e destino estão tocados pela transcendência, é manifestação do ser em nós. Por isso, estar nele plenamente é ser. A presença rigorosa da ideia geométrica em cada projeto de sinfonia dinâmica, encarnada nas morfologias pessoais, faz da morfologia humana o universal concreto, ansiado por todo o pensamento filosófico e sociológico. Sendo sua concretude universal espaço, a morfologia humana, individual, mas não subjetiva, pessoal, mas não arbitrária, revela-se como fundamento de uma teoria e uma prática de planejamento que harmonizem o domínio universal e os domínios pessoais. A estrutura óssea ou esqueleto e as suas articulações ligamentosas determinam a forma e o lugar dos músculos. O esqueleto, por outro lado, revela, melhor que o corpo revestido de carne, a natureza rítmica e temática de nossa arquitetura corpórea. O ajuste harmônico entre o esqueleto e o sistema muscular se traduz em tônus equilibrado e no estado morfológico descrito anteriormente como normal. Nossa fisiologia está em relação íntima com a morfologia e ambas se condicionam mutuamente. Toda essa arquitetura morfológica é articulada e móvel. Nossa adaptação ao mundo exige a articulação de nossa morfologia com as formas externas e o diálogo tônico de nosso corpo com os outros corpos, humanos ou não. Essa questão fundamental da adaptação, que ocupa o centro de nossa pesquisa, será devidamente desenvolvida mais adiante. Aqui, porém, queremos introduzir uma reflexão crítica sobre a noção de conforto. E aqui tem a figura 4 também, que vamos acrescentar aí, né? Tem aqui os traçados, o símbolo fidulado, a geometria aqui das estrelas, o pentagrama, a linha que divide aqui os retângulos, né? E os triângulos ali inseridos. Continuando. 10. As contradições do conforto. Um ser com a morfologia em equilíbrio se encontrará confortável, adaptando-se ao mundo externo, seguindo as pautas de postura em movimento determinadas pelas articulações e por sua configuração global. Assim, achará natural ficar em pé com os pés paralelos, sentar sobre os isquios ou deitar em posição supina. Seguindo a rigorosa norma morfológica, essas atitudes serão adotadas e mantidas sem desconforto e com uma sensação discreta e precisa de estar em seu lugar no mundo e preservarão intacto o seu equilíbrio morfológico. Um corpo em desequilíbrio, ao contrário, procurará tão insistente quanto inutilmente o conforto. Na verdade, a sensação de alívio que possa vir a obter será apenas consequência de ter conseguido fugir à sensação insuportável de sua deficiência articular e adaptativa. Assim, se ficar em pé, possivelmente o fará com apoio em uma perna só, os dois pés abertos desigualmente. Talvez com algum apoio extra, braço, costas, etc. Sentará meio deitado, com pressão na região sacrolombar, se não lombodorsal. Deitará de bruços ou de lado, com pernas e troncos flexionados e ainda modificará frequentemente a sua posição. Desse modo, dá a sensação de não ter achado seu lugar no mundo, por mais instalada que esteja essa pessoa no espaço externo.
Essa sensação traduz uma verdade profunda, na medida em que a pessoa não está presente em seu espaço primordial e próprio, em seu lugar, em sua morfologia. Pior ainda, aquele falso conforto, do qual é cúmplice a quase totalidade dos objetos e dos ambientes construídos, está agravando seus desequilíbrios e déficits morfológicos e, portanto, funcionais. Agrava também sua insatisfação e sua ânsia. Desse modo, abre um espaço para a produção de objetos que, com seu consumo, geram mais insatisfação e cuja lógica produtiva exige que sejam ilusórios e insatisfatórios. Dessa forma, abre-se um espaço sem fim para essas produções. Em uma economia poética, ele põe uma economia poética aqui em itálico, né, discriminando no texto. Em uma economia poética, apontamos que a produção e seu consumo, além de satisfazer, podem ser também fontes incessantes de novas insatisfações e falsas necessidades. Como, se a natureza é abundante, a realidade econômica se apresenta a nós como escassa? A resposta é a seguinte: em sua transformação, a natureza é adulterada. Longe de transformá-la de modo a adaptá-la à satisfação de nossa natureza pessoal, ela é metamorfoseada em realidade insatisfatória, mostrando-se ante em nós, em essência, como incapacitada para nos satisfazer. Portanto, a natureza é percebida, estudada e tratada como se efetivamente fosse escassa. Ao mostrar-se insatisfatória, passa a possuir a qualidade negativa de carência, do que falta, do que não basta. Concluindo, a deformação morfológica produz um estado de perversão sensorial, que procura alívio em uma relação com o ambiente natural e, sobretudo, com o construído, na qual o sujeito procura viver sobre a forma de conforto. Porém, tal conforto exige a produção de um ambiente por si só perverso, deformado e deformante. Essa produção é, por essência, insatisfatória e geradora de novas necessidades. Por isso, a economia vê seu objeto caracterizado pela escassez. Por isso, também, a correlação da economia exige a restauração morfológica do ser humano. Então, e aqui só para pontuar, né, que ele deixa bem claro aqui que a questão está nessa adulteração. Então, basicamente, a informação e a forma simbológica que é imposta ali, que impõe essa deformação morfológica no ser, gerando uma deformação no estado de perversão sensorial, que tendencia para essa carência negativa que vai direcionar essa natureza insatisfatória da escassez. Mas o ponto é que não de forma geral, porque ele fala aqui dessa busca, do conforto, né? Essa forma de sobreviver sobre conforto, mas não no sentido de que não se deve buscar o conforto, né? Não é que você tenha que buscar estar desconfortável, mas justamente essa busca pelo conforto é porque já está desconfortável. Está partindo de um campo de percepção de desconforto com relação ao mundo, com relação à natureza, e que em princípio ele já vem por causa da inserção dessas ideias, vamos dizer, disso que interfere nessa morfologia com o olhar de tendenciar o indivíduo para escassez, para negatividade, para carência, para falta, né? E aí isso vai criando ali uma bola de neve, né? De que nunca está satisfeito. Então o ponto aqui que deve ser bem observado, né? Para não se perder aí, e isso trazendo da consciência para o inconsciente, para o inconsciente não absorver isso de forma deturpada, né? É que ele vai falando aqui dessa negatividade de ficar buscando conforto, mas não que ele esteja atacando ou negativando o conforto, mas está pontuando aqui claramente dessa busca do conforto vindo dessa, ele fala que essa transformação onde a natureza é adulterada, né? Tendenciando as questões relacionadas à natureza de uma forma negativa, com essa ideologia de escassez em várias instâncias, né? Então aí isso que ele fala, como? Se a natureza é abundante, a realidade econômica se apresenta a nós como escassa. Então aqui ele já vai tratar até do campo perceptivo,
dessa percepção de escassez, desse sentimento de carência que, por sua vez, ele está ali porque ele foi inserido basicamente no indivíduo, gerando essa deformação morfológica que, por sua vez, produz esse estado de perversão sensorial, que aí vai procurar alívio numa relação com o ambiente natural, buscando esse conforto, sobretudo com o construído, na qual o sujeito procura viver sob a forma de conforto, né? E de certa forma, porque é uma tendência natural do ser humano, né, querer buscar o melhor, que isso impele o ser humano a querer se construir como um ser melhor. E aí o que a gente também pode observar nessa questão é o quanto de deturpações ou até de ignorância se tem em vários dogmas ou olhares da vida, né, com relação a essa questão de tendenciar-se para um ser melhor, né, de por vezes saber discernir aí o que é quando você está buscando encobrir uma insatisfação, digamos assim, né, e quando é que você de fato está transcendendo, porque não é mal, tipo assim, não olhar esse mecanismo de mudança, de mutação constante como negativo, porque ele não é negativo. Ele é importante, ele faz com que o ser humano busque ser melhor, em várias instâncias, inclusive na sua atividade, no seu direito de ter prazer, de viver, de ter prazer, de estar no ambiente, de ter prazer, de estar autorrealizado e etc. Né? Mas não deturpar, que por vezes acaba se deturpando essa ideia, né? Como se buscar isso fosse uma coisa até pecaminosa, de certa forma, né? Sutilmente fica meio assim, como se o ser humano não tivesse o direito, né? E aquelas culpas inconscientes, que elas fazem parte de todo esse trabalho de atividade que vai deturpar essa percepção sensorial do indivíduo com relação a si próprio e daí do indivíduo com relação ao mundo, com relação ao ambiente, com relação ao campo de possibilidades que ele tem de experiência de vida, né? Então, saber fazer esse discernimento também é importante, porque são assim, quando você vai entrando e entendendo mesmo como é que o sistema de crença se constrói, como é que a ideologia se constrói, como é que ela atua, entendendo o psíquico também, sabe? O sistema límbico, o sistema ali da parte do cérebro ancestral, da parte do cérebro racional, né, ali o neocórtex, e aí depois quando você vai elaborando aquela questão dos estados de consciência mais elevado, então você vai entendendo assim com mais profundidade como é sutil quando você vai estudando e vendo como é que o conhecimento vai se construindo e vai aprendendo a separar o joio do trigo, a sujeira, né, do que é construtivo, a manipulação opressiva e limitante do conhecimento que te tendencia a crescer continuamente, a se liberar de preconceito, de dogma limitante, de dispositivo de limitação autoimposto, né? Que limita, que é quando acho que as piores limitações que tem é quando o ser humano ele próprio coloca na primeira pessoa suas limitações, que é isso dá porta para as limitações do externo, né, das limitações do que vem, das crenças que vêm para limitar, né, que faz parte da construção aí de humanidade. Mas em contraponto a gente tem as outras que vêm para esclarecer. E aí quando a gente vai estudando isso com mais profundidade, você vê que em algumas questões é muito pernicioso, né? Esse exemplo que eu citei é meio que um fiozinho, assim. É um liamezinho para você saber discernir ali em que ponto, tipo, você assumir o seu direito de ser um ser que tem direito de viver plena abundância na sua vida, no planeta, seja lá qual é a expansão do grau que você se observa, e saber discernir isso do que é quando você está tapando buraco. Né, tem um vazio e aí tá tapando o buraco, que aí é o que vai entrar no consumismo, por exemplo, né, no consumismo, e aí vai até em outros tipos, relações tóxicas, né, que precisam ficar ali, a pessoa necessita de um outro indivíduo observando ou dizendo algo a ela para que ela se sinta merecedora de algo, né, porque dentro do próprio sistema ainda não tomou domínio desse espaço próprio que ele fala, né, que é esse espaço próprio. Então é meio que, de certa forma, dá para ver um desenvolvimento aqui, de encaminhamento de o ser humano se conhecer a tal ponto de ele entender que eu me basto. E aí quando ele entende isso, ele entende os potenciais mais elevados que ele tem individualmente, aqueles que são intransferíveis. E aí ele começa a descobrir de fato o papel dele no mundo, e não é um subproduto de qualquer grupo, de qualquer entidade, egrégora, dogma ou qualquer coisa assim, entendeu? É realmente um estado de autoconsciência mais elevado. E ele não tem intermediação.
vamos transpassar, se a gente fosse colocar dentro desse espaço ilusório que é o externo, que ele fala que ele só pode ser ilusório porque tem a percepção do indivíduo que observa antes, até nessa relação. Então vamos supor, se fosse uma relação com o divino, ou com alguma coisa assim, com uma ideia que impele ao crescimento continuado. Você não tem necessidade de uma intermediação, algo que fica se pondo entre você e as coisas. Você assume a sua relação direta com as coisas e ninguém vai ficar se enfiando entre você e o que você se relaciona, né? E aí entra toda aquela questão do objeto. E essas coisas, elas são bem sutis, então implica em ter um conhecimento, querer realmente elevar o estado de consciência, querer ampliar as possibilidades de conhecimento e dar recurso para a parte física, porque ele fala aqui do espaço físico, do reconhecimento do espaço físico enquanto corpo em primeira instância. Dar reconhecimento e dar recurso para esse mecanismo que é mais físico, fisiológico, que seria o cérebro, que daí se entrar nos outros estudos que a gente tem, vai tratar de consciência, ela já é uma coisa mais não dependente da matéria, vamos dizer assim, né? O que anima o corpo, o que anima o ser. Mas que esse veículo, né, que a gente tem para transitar o corpo, dá recurso para ele poder ter um discernimento o máximo possível disso que é mais complexo, né? Com coerência, com força e principalmente que busque trazer o que ele fala lá atrás, que é a harmonia e o equilíbrio. Isso implica em conseguir dentro do sistema um estado de coerência. Coerência com tudo aquilo que é a informação que vai transitar ali dentro para favorecer para que essa percepção ela não fique ali conflitando, né, conflitando com dogmas e crenças e que fica pingando de um lado para o outro, a pessoa não se posiciona, não entende um estado complexo, as questões do campo abstrato que eu falei aqui, né, que isso implica também em algum estado de elaboração interna, elaboração mental, emocional, também o estado de autorreflexão, né, de saber, de se questionar, é muito abstrato. Então perguntas de por que sinto isso, o que sinto, por que pensei isso, qual o fundo que isso tem, e de quando você está estudando alguma coisa, não ficar deixando a coisa aleatória. Por vezes, às vezes você não encontra a resposta naquele momento, você encontra no outro, mas não ficar aceitando, é assim mesmo, né? O mundo é dual e vai largando. Às vezes é uma pergunta que ela tá ali, ela não quer sair, ela tá querendo mostrar alguma coisa. E esse movimento de buscar, ele pode trazer esse alinhamento, que vai trazer esse equilíbrio interno, que ele vai tirando aquelas coisas que ficam ali dentro em conflito, discutindo dentro do ser humano o tempo inteiro. E vai colocando o ser humano nesse processo mais alinhado, onde ele vai tendo coerência nas referências que ele tem internamente, né? Então, só citando isso, porque o que gera esse conflito, ele é muito sutil. Estende um pouco mais além do que ele está falando aqui, né? Mas acho que cabe aqui trazer essa reflexão junto com a proposta do canal inteiro, né? Então, ele fala dessa questão da correção, né, da economia, exige a restauração morfológica do ser humano. Por quê? Porque ali interfere nesse campo perceptivo. Então é aí que ele está falando. Então o nosso último ponto aqui foi responder por que no mundo abundante vê-se ou é propagado um mundo como escassez, né? Porque para a realidade econômica se apresenta a nós como escassez. Então ele está falando dessa adulteração, dessa manipulação, dessa imposição, dessa situação de insatisfação, de carência, de negatividade, de falta, de que não basta, né? Então eu vou ler de novo o último ponto antes da gente passar para a restauração do corpo. Concluindo, a deformação morfológica produz um estado de perversão sensorial que procura alívio em uma relação com o ambiente natural e, sobretudo, com o construído, na qual o sujeito procura viver sob a forma de conforto. Porém, tal conforto exige a produção de um ambiente por si só perverso, deformado e deformante. E por que isso, né, gente? Por causa do próprio, do que está instalado ali no indivíduo, que ele fala lá atrás, satisfatório, aquele vazio, aquele que ele colocou duas páginas atrás, né, que fica aquele vazio ali onde tinha que estar o anima preenchendo com uma coisa positiva. E por isso, por causa das informações, vamos dizer assim, que estarem ali, serem dessa natureza. Então é por isso que tendenciaria um ambiente por só perverso, deformado e deformante. Essa produção é por essência insatisfatória e geradora de novas necessidades. Por isso a economia vê o seu objeto caracterizado pela escassez. Por isso também a correção da economia
exige a restauração morfológica do ser humano. Continuando nossa leitura, O Espaço Recriado de Boada, da editora Nobel. A restauração do corpo. 1. A revolução corporal. Nos anos 60, com a rebelião da juventude, produziu-se uma reviravolta nos costumes, que foi chamada de Revolução Sexual. Seus precedentes imediatos se achavam na psicanálise de Freud e muito especialmente de William Reid, que a gente já recomendou e tem o livro aqui traduzido no português. Aquela revolução sexual significou, entre muitas outras coisas, uma relação diferente da juventude com o seu corpo, que deixava de ser um terreno reprimido, desconhecido e alienado. Assim, simbolizado, primeiro na sexualidade, passou pouco a pouco a ser objeto de consideração e culto. Foi nessa conjuntura que surgiram numerosas experiências que, em sentido genérico, têm sido denominadas trabalhos corporais. Na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, começou a surgir um movimento de terapias alternativas que pouco a pouco se expandiu por todo o mundo ocidentalizado. Ao mesmo tempo que eram criadas essas novas terapias, desenvolveu-se um espaço para o reconhecimento de outras formas de trabalho corporal, que existindo então há 20 anos, tinham circunscrito a sua influência a pequenos grupos. Também começaram a se divulgar com certa massividade trabalhos corporais nascidos da tradição oriental como o Tai Chi Chuan e o Shiatsu, só para citar os que mais apreciamos. Entre as numerosas terapias alternativas que tomam importância na década de 70, destacamos o Rolfing, da doutora Ida Rolf, a técnica de Matthias Alexander, o método de Moise Feldenkrais, a eutonia de Gerda Alexander e o método de François Mézières, que ele já citou anteriormente. Quando iniciamos os estudos de morfofisiologia do sistema locomotor humano, escolhemos para o desenvolvimento de nossa proposição as duas últimas contribuições, e muito especialmente a de François Mézières, com quem realizamos o curso completo de formação no método. Fizemos essa escolha sem deixar de estar interessados e informados em relação a todos os métodos citados e até mesmo nos beneficiando de suas técnicas. A eleição do método de Mézières foi motivada não só pela idoneidade das técnicas em questão e sua capacidade de restauração da morfologia humana. A eficiência das outras terapias é também fato indiscutivelmente comprovado, mas sobretudo pelas possibilidades por ele oferecidas para o desenvolvimento da pesquisa e da reflexão sobre as relações entre a morfologia humana e o ambiente natural e o construído. Notemos ainda que a revolução corporal, assim como a rebelião juvenil, a que está associada, vem à tona em uma década de apogeu econômico, acompanhado de uma forte crise cultural, o que demonstra o caráter insatisfatório da economia em sua forma atual. O caráter corporal da rebelião evidencia que o corpo é o lugar a partir do qual devemos, ou ao menos podemos, repensar a sociedade. 2. As bases do método de F. Mézières. No capítulo precedente, tivemos a oportunidade de apresentar a concepção morfológica da doutora Mézières e as leis que, segundo ela e verificadas por nossas experiências, regem a deformação. Obviamente, o método de restauração de F. Mézières baseia-se naquela concepção apresentada. Uma lei de harmonia universal rege a constituição morfológica do ser humano. Uma lei de harmonia universal rege a constituição morfológica do ser humano. Baseadas em temas apresentados as razões de Phi e 5 a raiz quadrada, as morfologias expressam uma vontade sinfônica dinâmica, um projeto harmônico. Perceber esse tema pessoal e o seu desenvolvimento rítmico, observar a morfologia concreta do ser que temos ante nossos olhos, à luz daquela percepção, e concluir sobre os devidos
sobre os desvios que apresenta em relação à sua realidade harmônica é o ponto de partida do método de Mézières. Todos os músculos são flexores, inclusive os posteriores, póstero-flexores. Quando se aproximam de suas inserções, realizam uma contração isotônica, que tem por efeito endurecê-los, torná-los espessos e duros e lhes tiram a elasticidade. Para alongá-los, devolvendo-lhes a sua capacidade funcional e a sua elasticidade, precisam opor-se a um alongamento ou aproximar-se às suas inserções contra uma força estranha, isto é, precisam realizar uma contração isométrica. Para quem tiver alguma dificuldade de entender qual é a relação que ela está estabelecendo em fazer essa citação dessa questão da contração e flexão muscular, leiam um livro que tem aí do William Haidt, onde o psiquiatra ele vai fazendo essa identificação, né, dessa referência, vamos pôr, sintomática, né, que é quando já está encaminhando ali para um processo de somatização, dentro daquelas questões do que ele lá vai tratar como a carapaça da personalidade, né? Ou todas aquelas crenças, aquelas ideias, aquelas memórias que ele vai trabalhando ali para dissolver a limitação, e ao longo do processo ele vai identificando e vai pontuando essas questões que ele vai observando com relação à contração e relaxação muscular. Ele fica bem claro assim e está bem explícito, bem discriminado assim, especificamente em casos de pacientes bastante diferentes uns dos outros. Continuando aqui. Os músculos poliarticulados, quando estão imbricados uns aos outros, constituem cadeias musculares que se caracterizam pela solidariedade de seus elementos componentes e por suas tendências à hipertonia e ao encurtamento. O encurtamento e a hipertonia da cadeia muscular posterior, associada aos déficits nas cadeias anterior do pescoço, braquial e antero-interior, são os responsáveis por todos os desvios que apresenta uma morfologia no que diz respeito à sua potencial harmonia. Daí a necessidade de se alongar as cadeias. O trabalho restaurador segmentado é inútil. Qualquer modificação da longitude de um elemento do sistema, seja alongamento, seja encurtamento, produz uma tração sobre as inserções iniciais do elemento que segue e sucessivamente provoca o encurtamento do conjunto do sistema, surgindo então a necessidade de realizar a tensão integral das cadeias. Como a cadeia antero-interior, diafragma, psoas, ilíacos, mantém o ponto fixo da cadeia posterior, que é o D12, L1 a L5, para qualquer esforço desta, o diafragma tende a bloquear-se em inspiração durante o trabalho de alongamento das cadeias musculares, fazendo com que este trabalho se realize sobre a expiração. Essas são as bases do método que, baseado em posturas, apresentamos a seguir. Agora ela vai falar das posturas de Mézières. Continuando aqui a leitura, nós estamos na parte do capítulo A Restauração do Corpo, no subcapítulo 3, As Posturas Mézières. Com o objetivo de conseguir o alongamento integral das cadeias musculares por meio de um trabalho isométrico, F. Mézières tem elaborado uma variedade de posturas que, em nossa opinião, partem de 3 posturas de base. A primeira postura base, realizada com o corpo esticado no solo, corresponde à postura anatômica. Alinhado segundo os eixos longitudinais e transversais de simetria, o sujeito mantém a planta dos pés a 90 graus do solo, hallux, e maléolos em contato, pernas esticadas, omoplatas planas no solo, ombros abertos, braços ao longo e próximos do tronco, mãos e dedos encostados ao solo em sua parte dorsal. Esse alinhamento dos membros já terá produzido a acentuação das curvas dorsais e dificuldades respiratórias na imensa maioria das pessoas submetidas a essa experiência.
Observa-se, sobretudo, uma elevação do queixo, que corresponde anteriormente a uma hiperlordose cervical, solicitando uma pressão do occipital no chão e a seguir uma aproximação do queixo ao pescoço, obtém-se uma correção daquela lordose. Automaticamente, porém, os ombros vão propulsar-se anterior e internamente, e os membros superiores efetuarão uma rotação interna, solicitando agora a correção de ombros e braços. Veremos produzir-se uma elevação da parte baixa do ventre e do tórax. Correspondem anteriormente a uma hiperlordose sacrolombar ou lombodorsal, deformações as quais se reduzem todas as outras, quando corrigidas segundo acabamos de indicar. Provavelmente, por seguir o processo de correção em sentido descendente, se solicitarmos o encostamento ao longo da zona dorsolombar ou lombosacra, isso provocará a elevação das coxas e abertura dos pés, consequência da rotação interna dos fêmures, forçada pela tensão dos adutores e dos músculos posteriores da coxa. Fora isso, o diafragma tenderá a se bloquear em inspiração, um esforço de difícil execução para corrigir os membros inferiores. Poderia se traduzir por uma tensão de alongamento nos psoas ilíaco, nos adutores da coxa e nos semitendinoso e semimembranoso, rotadores internos do membro inferior. E aqui tem a figura, eu vou colocar as figuras lá, mas eu recomendo quem não estiver compreendendo que faça lá o recurso do estudo que eu já orientei aí, né, de abrir a aba aí adjacente para fazer a pesquisa, para abrir pelo menos um mapinha aí onde está localizado cada uma desses indicativos musculares aqui, para poder estar bem criando uma visualização da explicação bastante eficiente para uma prática ou uma compreensão mais aprofundada da coisa. A segunda postura base consiste em sentar-se apoiado nos isquios, membros inferiores esticados, alinhados e apoiados no solo, pés a 90 graus encostados desde os maléolos e calcanhares até o hálux, primeiros dedos dos pés. As costas formam um ângulo de 90 graus com o solo e então o sacro. A cintura escapular e o occipital ficam em um mesmo plano. Os ombros soltos e abertos deixam cair os braços ao longo do tronco com as mãos repousando no chão em sua parte dorsal. Dedos estendidos. O trabalho isométrico nessa postura exige um ponto fixo na zona da cabeça, que vem proporcionado por algum elemento externo. E aqui ele dá um exemplo da figura 6. Tem a figura 5, que foi do primeiro alinhamento, numa linha simples aqui, e a postura 6. A terceira postura base também evoca o ângulo reto. Aqui, costas e cabeças no chão. O ângulo reto em relação ao solo é formado pelos membros inferiores elevados. A posição dos pés e do conjunto do membro inferior é idêntica das outras posturas. Obtém-se o desaparecimento das lordoses sacrolombar e lombosacra, porém, em compensação, irá produzir uma hiperlordose cervical, associada a uma propulsão adiante dos ombros e ou uma abertura dos membros superiores. Essas posturas base, cuja exposição é suficiente nesse contexto, admitem uma grande quantidade de variações. O objetivo é sempre pôr em tensão de alongamento o conjunto do sistema de cadeias musculares, privilegiando em cada postura um determinado segmento. A adoção das posturas implica a aparição de dimorfismos, através dos quais se encontram a provocá-los encurtamentos e hipertonias. O trabalho de restauração assemelha-se então ao de um escultor, normalizar as formas, corrigindo a deformação e, por consequência, sua causa, uma contração muscular, pressionando para definir o modelado que a própria expiração insinua, o lugar onde a forma normal aparece alterada.
A essência do trabalho de F. Mézières é, portanto, estética e geométrica. 4. A geometria restauradora. Uma das variantes mais frequentemente necessárias da primeira postura base é aquela que se obtém abrindo os braços horizontalmente. Se prosseguirmos a abertura além dos 90 graus, estaremos pondo o músculo grande dorsal em tensão de alongamento, mantendo a 90 graus a abertura dos braços, uma rotação interna do antebraço e da mão, seguida de uma extensão da mão, de modo que sua palma forme um outro ângulo de 90 graus com o solo. Teremos em tensão de alongamento a cadeia braquial. O que importa destacar neste ponto é a recorrência do ângulo reto nas posturas de Mézières. Essa presença não é arbitrária, sendo determinada pela capacidade articular e, em última instância, pela própria estrutura morfológica. Assim, a geometria está contida nessa estrutura, que é dela uma manifestação. Quando a pessoa senta a 90 graus apoiada nos isquios, caso sua morfologia esteja em equilíbrio, o que será determinado pelo estado da cadeia muscular posterior, antero, interior e anterior do pescoço, o sacro, a cintura escapular e o occipital estarão em um plano perpendicular ao solo. A pelvis, o tórax e a cabeça estarão em sua posição idônea. E o eixo vertebral estará alinhado com as suas sinuosidades naturais reduzidas ao mínimo. A cadeia muscular posterior adquire a longitude normal, definida pelo esqueleto em perfeito alinhamento. Quando a morfologia não está em equilíbrio, mas com alguma ajuda externa, a postura é possível de ser mantida. Sua prática tende a devolver à morfologia o equilíbrio perdido. Isso se processa através do trabalho isométrico das cadeias musculares e do trabalho isotônico simultâneo dos músculos anteriores, em particular os quadríceps, mas também os músculos abdominais. Com efeito, o reequilíbrio morfológico cancela a hipertonia e o encurtamento das cadeias, e ao mesmo tempo a hipotonia e a flacidez dos músculos antagonistas, tais como os abdominais e os quadríceps citados. É similar o que acontece quando nos mantemos deitados com os membros inferiores elevados a 90 graus. Só este ângulo ou ângulos maiores permitem grudar o sacro ao solo e a eliminação da lordose sacrolombar. Pequenas variações permitem a eliminação das lordoses lombodorsais e, sobretudo, da hiperlordose cervical, que a elevação das pernas fatalmente tende a provocar. Então, a contração isotônica dos abdominais e dos quadríceps garante a manutenção dessa postura, alongadora do conjunto da cadeia posterior. Assim, os desvios na geometria original inscrita em nossa morfologia são corrigidos pela prática de posturas geométricas, que evocam constantemente o ângulo reto, o triângulo retângulo e o símbolo primordial da cruz. Vai ter um asterisco aqui, ele põe vídeo ilustração na página 98. Que aí eu vou acrescentar a ilustração já nessa parte da citação. Mas que é bem simples, né? Símbolo primordial da cruz. 5. As bases do trabalho de Gerda Alexander. Pouquíssimas pessoas têm uma representação exata do seu corpo. Gerda Alexander verifica esse fato por meio de um teste de imagem corporal que consiste em modelar ou desenhar um boneco. O teste mostra que o ser humano carece de experiência corporal positiva e que, pela incapacidade de contato com os outros e as coisas, tende ao isolamento. Neste contexto, vale a pena lembrar que Elias Canetti inicia seu Massa e Poder, é a referência de leitura aqui, Massa e Poder, em itálico, afirmando que o pânico maior do ser humano é ser tocado pelos outros, e explica que a massificação, paradoxalmente, seria uma tentativa de resolver aquele pânico. Essa tese, que não compartilhamos, é, no entanto, representativa de toda uma civilização.
A tonacidade está intimamente ligada ao que foi vivido, consciente e inconscientemente. Assim, a expressão de nosso corpo conta a nossa história. Experiências difíceis ou mal vividas desde a mais terna infância, quando mal resolvidas, podem fixar nosso tônus, subtraindo-lhe a capacidade de adaptação constante ao estado próprio e à atividade em fluxos do momento. Para recuperar o equilíbrio tônico e a capacidade de adaptação, a primeira tarefa, segundo Gerda Alexander, consiste em despertar a sensibilidade da pele e assim recuperar a imagem do corpo. Essa percepção de nossos limites físicos é o primeiro passo para o desenvolvimento da consciência do espaço corporal, que inclui ainda os músculos, os órgãos e as estruturas ósseas, e a estrutura óssea. Para sentir a pele e a seguir os outros elementos constitutivos do espaço corporal, é necessário ativar uma capacidade de observação profunda, que G. Alexander chama de presença. Graças a ela, desenvolve-se a aptidão de ser objeto da própria observação e de viver simultaneamente as mudanças que essa observação produz no organismo. Essa presença é o elemento fundamental da eutonia, e que ele já tinha citado lá no que foi discorrido longamente ali numa conversa, a questão da presença no início do livro. 6. A procura do equilíbrio tônico. Mesmo na ausência de atividade motriz, o músculo está sempre em atividade. A essa atividade de um músculo em repouso, aparentemente, é que chamamos em psicofisiologia de tônus. A função tônica regula a atividade permanente do músculo e, portanto, condiciona nosso estado morfológico à nossa postura. O tônus aumenta com a atividade e diminui com o repouso. A densidade do corpo muda com o nível do tônus. É mais denso um corpo mole e relaxado que um corpo tenso e tonificado. Por isso mesmo, com o peso invariável, precisa-se de mais energia para levantar o corpo de um menino dormindo do que para levantar o mesmo menino acordado. Uma função tônica ótima permite a pronta resposta da musculatura às múltiplas demandas da vida, ou seja, permite a experiência. Portanto, é de suma importância a procura do equilíbrio tônico e, nesse sentido, toda a contribuição de Gerda Alexander, fornecendo meios e reflexões para essa procura, merece ser reconhecida. Gerda Alexander observa que a ação sobre o tônus se obtém, a princípio, dirigindo a atenção sobre determinadas partes do corpo. Pele, tecidos, órgãos, esqueleto, espaço interior dos ossos, volume e espaços interiores do corpo. Depois, o tato com o ambiente nos permite fazer a experiência de nossa delimitação, dada pela periferia da pele. Dá-se assim a identificação com nós mesmos. Ao mesmo tempo, recebemos precisas informações sobre o mundo exterior. Por meio do contato consciente, transpassamos o limite visível de nosso corpo e incluímos em nossa experiência o campo magnético existente no espaço que nos envolve. Mesmo sem tocá-los, podemos ter um contato real com os elementos do nosso ambiente, seres vivos ou objetos. Esse contato, que tem uma influência maior ainda que o tato na regulação tônica, dá passagem em um nível mais sutil à permeabilidade, pela qual estendemos nossa presença ao espaço do outro, aos objetos e além do espaço definido em que nos encontramos. Abre parênteses. Podemos, por exemplo, estender nossa presença até embaixo do solo onde nos apoiamos. Fecha parênteses. A capacidade inata de contato e permeabilidade, que se expressa em primeiro lugar nas relações mãe-filho, constitui o que o psicopedagogo francês Henri Wallon chamou de diálogo tônico. De importância fundamental na imitação, na gênese e no desenvolvimento da personalidade. Transformar essa capacidade em uma atitude
atitude consciente, tal qual a de um músico que vive em unidade com o seu instrumento, muda positivamente a nossa relação com o mundo e com nós mesmos. E, por conseguinte, pode também contribuir para introduzir modificações favoráveis no ambiente que construímos ou habitamos. 7. A música dos corpos. Os instrumentos musicais são uma prova de relação existente entre a forma e o som. Cada tipo de instrumento se define ao mesmo tempo por sua forma e seu som específicos. Do mesmo modo, difere a arquitetura de uma sala de concertos da de um pavilhão esportivo. E quando se dá um concerto em um pavilhão deste tipo, o som fica prejudicado, não apenas por um descuido no acondicionamento acústico circunstancial, mas por uma inadequação estrutural de sua arquitetura. Causa admiração à acústica dos mosteiros românicos e das catedrais góticas, cujos traçados arquitetônicos constituem verdadeiras sinfonias dinâmicas. Nesta pesquisa, já falamos anteriormente em sinfonias dinâmicas ao nos referirmos à morfologia humana, isto é, à arquitetura corporal. Com efeito, ela é obra de uma mão sábia, e alguns de seus segredos construtivos eram conhecidos também pelos arquitetos da pirâmide de Quéops, do Partenon e das catedrais. Por isso, em uma inscrição do templo de Ramsés II, conservada no Museu do Cairo, lê-se, abre parênteses, este templo é como o céu em todas as suas disposições, fecha parênteses. Também por essa razão escreveu Paul Valier em Eupalinos ou O Arquiteto, abre parênteses. Este templo delicado, e aí tem reticências, porque tinha mais alguma coisa aqui no meio do texto, é a imagem matemática de uma filha de Corinto, a quem tive o gozo de amar. Reproduz fielmente suas proporções particulares. Fecha aspas. Tal como cada morfologia tem uma harmonia possível, possui também um tônus característico. Quando o tônus de um ser está em equilíbrio, ele é homogêneo. Esse tônus é a expressão de uma morfologia particular, que ele sustenta em repouso, possibilitando também a adaptação morfológica no movimento. O tônus de um corpo é a música de um ser. Os outros seres vivos podem perceber essa música consciente ou, como geralmente acontece, inconscientemente. E isso é especialmente visível nas reações dos animais e das plantas ante as pessoas e as suas mudanças anímicas, que também são mudanças tônicas. Com as pessoas ocorrem reações da mesma espécie. De algum modo, sempre se escuta a música dos outros. Escuta-se também a música da natureza. Aparelhos de frequência adequada captam a música do cosmos. Também se escuta a música dos objetos, do ambiente construído pelos homens. Infelizmente, na sociedade industrial, essa música transformou-se em barulho, em dissonância, em estridência. O tônus geral da sociedade industrial apresentava gravíssimos desequilíbrios. Diálogo tônico do ser humano com essa obra produz desarranjos, graves desarmonias em sua estrutura tônica e, portanto, geral. O ser humano, nesse estado, por sua vez, tende a produzir desordem e desarmonias em suas relações sociais e em suas obras. Tende também a doença e a fialdade. 8. A memória da ideia de forma. Uma das coisas mais notáveis observadas durante a pesquisa que sustenta este texto foi a transformação tônica e, consequentemente, morfológica introduzida pela observação consciente profunda do espaço corpóreo que Gerda Alexander denominou presença. Essa observação é uma escuta de si mesmo, a escuta do tônus emitido por cada parcela do organismo e por este em sua totalidade. Existe, portanto, uma atitude que permite perceber as consonâncias e dissonâncias contidas no corpo, revelando não só o seu estado atual, como também a sua história.
Dilatá-las significa estender as consonâncias, ao mesmo tempo que diminuem ou desaparecem as dissonâncias. Esse é o processo de reequilíbrio tônico, estender as consonâncias. A percepção dos tonos corporais, como consonâncias ou dissonâncias, implica a existência de uma espécie de ouvido afinado, associado àquela capacidade perceptiva. Sustentamos que este ouvido afinado é a memória, memória da forma, memória da ideia de beleza, em sentido platônico. Essa ideia, guardada em algum lugar de nossa memória mais profunda, é a potência de nossa morfologia e de nosso tônus. Quando adotamos a atitude eutônica, isto é, a atitude de procura do equilíbrio tônico, restabelecemos conscientemente a relação entre o nosso estado e a nossa memória profunda, onde lateja o ser. Essa relação, que equivale a uma comparação tônica, tem a virtude reguladora, harmonizadora de nosso estado tônico. A memória tônica atua como o violonista que afina o seu violão. Esse acontecimento também pode ser narrado como uma atualização da ideia de harmonia morfológica e tônica, que, por analogia, evoca a ideia de beleza no sentido que a compreende Platão no Banquete. Portanto, a adoção da atitude eutônica talvez seja a imitação, no plano corpóreo de existência, do processo de reatualização do ser, a harmonização de nossa existência segundo o nosso ser. Nesse sentido, vale notar a opção feita por Márcia de Sá Cavalcante, tradutora brasileira de O Ser e o Tempo, de Heidegger, de verter a palavra Dasein como presença, no lugar de ser, aí, tradução literal geralmente adotada. Ele está falando aqui dessa escolha também.